Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. É com grande alegria que nós iniciamos essa live, véspera do Dia dos Povos Indígenas no Brasil, os povos das florestas, os primeiros habitantes, os verdadeiros donos dessa terra. E hoje eu recebo aqui com muita alegria a Loi Passini, que é professor jesuíta, professor da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, é antropólogo, um grande conhecedor, tem uma vasta experiência no estudo, no lidar com os povos indígenas de Mato Grosso e do Brasil, conhece como ninguém. Mas não só conhece como uma abordagem teórica, mas conhece a partir também de uma experiência, de uma vivência e de quem tem compromisso de fato com os povos indígenas de Mato Grosso. Nós que vivemos um momento tão complicado, tão triste em nosso país, nossos povos indígenas passaram os últimos anos sendo atacados por políticas desenvolvidas pelos atuais governos. Então, nós precisamos de mobilização, precisamos assumi-los, precisamos trazê-los para o centro do debate no nosso Estado. Vários projetos de lei tramitando no Congresso que ameaçam os povos indígenas, o projeto de mineração em terras indígenas, agora recentemente de tirar Mato Grosso da Amazônia Legal, uma coisa extremamente absurda. Então, gostaria de acolher Aloy Passini, boa noite, suas considerações iniciais. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Boa noite, Plácido. Boa noite a todos que estão acompanhando essa live. É um momento único, de fato. Nós estamos saindo do dia da Páscoa, né? Então estamos ainda nessa alegria da Páscoa. E os índios chiquitanos, eles têm uma fala bonita. Eles dizem que na véspera a gente já experimenta a força, né? Do dia da festa que eles fazem, né? Então, de fato, o Dia do Índio é um símbolo, né? E os indígenas percebem que celebrar o Dia do Índio também um dia de luta, é um dia de memória, de fazer com que as suas demandas apareçam, né? Para o público mais geral. Nós tivemos ampliações do Dia do Índio, a gente já não falava mais Dia do Índio, a gente falava Semana do Índio, depois agora a gente já fala o Abril Indígena, né? E então a gente vai mobilizando a sociedade, mobilizando os próprios índios, vão se mobilizando para mostrar para que eles estão nesse planeta, né? O motivo que Deus, né, tem para que eles existissem, né? Então eles vão mostrando a garra, a força deles com muita precisão nos tempos atuais. Muito bem. Então vamos começar. O senhor falou a respeito do Abril, né, Abril Indígena, então vamos começar falando sobre o acampamento Terra Livre, esse evento tão simbólico, né, que já vem há anos acontecendo em Brasília e esse ano com muito mais vigor, né? Então o senhor poderia iniciar falando então, do acampamento. Tá. Esse ano, o acampamento Terra Livre, ele aconteceu do dia 4 ao dia 8 de abril. E eles tiveram um tema, porque é importante a gente focar em algumas questões, né? E o tema desse ano foi Retomando o Brasil, demarcar territórios e aldear a política, né? Então, eles foram muito fortes nesse momento em que os indígenas no Brasil estão sofrendo, né, graves ameaças pelas políticas do governo mesmo, né? Por causa de uma postura política do Estado
contrário aos direitos dos povos indígenas, né? Então, retomando o Brasil no sentido constituir o Brasil com essa memória indígena, porque isso é necessário. Nós não temos como pensar o Brasil sem uma herança indígena, e herança forte, não é uma herança de um vestígio, né? Não, os indígenas né, estiveram presentes nesse Brasil muito mais do que 500 anos que nós estamos aqui convivendo com eles, né? Então, eu trabalho com educação sistêmica e também penso, né, que se nós não dermos, né, o direito desses povos que chegaram primeiro que nós, de, né, terem os seus direitos reservados, guardados, nós não conseguimos formar uma nação saudável, né? E isso eu tenho falado e eu quero ressaltar, né? Porque o Brasil, sem os povos indígenas, não é Brasil. Então, nós temos que considerar isso, né? E aí, um aspecto que daí vão afunilar para o que é interessante, né? Demarcar territórios. O governo atual, já desde a campanha política, disse nenhum palmo de terra mais para os índios, né? E aí, claro, o tumulto chega, né? Porque tem muitos povos indígenas que não têm os seus territórios regularizados. Aqueles que têm os territórios regularizados estão fragilizados pelas demandas da sociedade brasileira e também internacional, capital internacional, que querem, né, retirar os recursos dessas terras indígenas, e as invasões, então, se multiplicaram enormemente. Nós estamos vivendo uma violência contra os povos indígenas muito semelhante aos primeiros tempos da colonização, quando havia um conceito de que o índio era selvagem, que ele devia ser eliminado mesmo. E nós não estamos muito longe disso, porque a gente vai e volta o discurso de que o índio é um estorvo ao progresso, que o índio está atrapalhando, né, a exploração do território que é deles, né, aparece, né? E aí o detalhe final desse tema que eles estão propondo para esse ano, né, como um ano político, né, aldear a política, no sentido de o valor de aldeia, o valor de partilha, de convivência, de usar os bens em benefício das pessoas, que isso fique ressaltado, né? Porque o que nós vivemos é uma idolatria do capital, no sentido, é o bezerro de ouro, né, que está sendo adorado, e para retirar ouro, que é a metáfora, né, das terras indígenas, tanto faz se os índios morrem, se eles desaparecem, se eles ficam doentes, se a floresta e os rios, né, ficam poluídos, queimados. Então, essa postura, ela é idolátrica, não é uma postura saudável, né? E nós precisamos, então, ter muito claro que a proposta indígena é o bem viver, é viver bem com a natureza, com os seres que convivem conosco, né? Então, não é devastando o planeta Terra que nós vamos viver bem. Nós estamos vivendo situações muito precárias. Pandemia é um reflexo disso, e é tão forte isso que a pandemia não acontece por um acaso, é porque o planeta Terra está pedindo socorro já, né? E isso nós estamos escutando dos pajés,
das pessoas mais aprofundadas religiosamente, as pessoas que têm um pouco de reflexão, sabem que esse sistema que nós vivemos, ele é perverso, ele é um sistema que mata e que tira a possibilidade de futuro, não só dos índios, tira a possibilidade de futuro de todos os seres vivos, né? Também de nós, seres humanos. Então, é importante que a gente consiga abrir os nossos olhos. O meu apelo não é xingar ninguém, é fazer como os indígenas fizeram no Sínodo da Amazônia. Eu ficava tão impressionado. Eram eles que falavam para nós, para a população em geral, vocês não vão deixar o Papa Francisco sozinho, né? Ele está dizendo algo muito importante, né? Que sem Amazônia não tem clima saudável. Sem Amazônia nós não temos chuva, nós não temos um lugar para viver, né? Então, é simples, né? Não é tão difícil a gente compreender isso, né? Muito bom, bem. O senhor também podia falar para a gente, né, que o senhor é conhecedor, como eu já disse aqui, da realidade mato-grossense, como que se configura? A senhora mencionou duas coisas. Primeiro, a realidade mato-grossense, quem são os nossos povos, quantos povos nós temos. Claro que o senhor não vai dar uma descrição precisa, mas geral. Sim. E outra coisa que eu gostaria que o senhor retomasse, que falou sobre a abordagem sistêmica, né? Porque esse me parece também que é um elemento importante. Por quê? Porque existe um conflito na relação, né? O modo como as pessoas encaram os povos indígenas. Vou dar um exemplo. Eu trabalho na escola, né? Eu sou professor. E a gente ouve dos alunos muitos chavões e muitos preconceitos, inclusive, que o senhor já mencionou ali, sobre os povos indígenas. Então, essa é uma realidade importante. Também de ser trabalhada na sociedade, né? Na educação, por exemplo. Então, duas coisas. Primeiro, a realidade de Mato Grosso, e depois um pouco disso também, que o senhor pudesse retornar um pouco mais em profundidade. Então, nós temos... Assim, a gente sempre falava que nós tínhamos 43 povos indígenas aqui no Mato Grosso. Com a chegada dos Warau, lá da Venezuela, né, nós temos mais um povo indígena aqui na cidade de Cuiabá. E eles, com dificuldade, estão convivendo conosco, né? Mas não estão só espalhados aqui no Mato Grosso, eles estão também em várias capitais brasileiras, que é uma realidade extremamente frágil, porque quem perdeu o território, está fora do seu território tradicional, esse grupo está extremamente fragilizado, porque ele não está mais no contexto onde ele encontra os meios de sobrevivência tradicionais. Isso para falar dos Warau, né, que é uma das etnias mais recente, por isso que a gente fala que tem 44. Mas, além desses 44, nós temos também a possibilidade de alguns povos isolados, ou povos livres, que são povos que estão ainda na floresta. Eu fui lá para a região de Aripuanã, na região do Rio Pardo, né, e consegui, por um trabalho da Justiça Federal, localizar vários lugares onde eles viviam, esses Kauarriva, né, do Rio Pardo. Só que eles fogem. Quando a gente chega próximo, eles fogem desesperadamente. Provavelmente eles já sofreram alguns ataques, né? Porque a lógica é essa, né? Você mata eles, você pode ficar com o território, porque não tem um território ainda demarcado, né? E isso é grave, né? No caso dos outros povos, nós temos uma variedade muito grande. Nós temos povos pequenos, números muito pequenos, cerca de 100 pessoas, como os Minqui, mas temos também os Chavantes, que têm
18 mil pessoas, né? Então, assim, é muito variado a diferença entre os povos aqui do Mato Grosso. Nós temos povos que têm convivência com a nossa sociedade de muito tempo e temos povos com uma convivência muito recente, né? Então, essa variedade de povos a gente tem que considerar. Não dá para dizer que os indígenas são todos iguais, a gente tem que considerar essa grande variedade. O povo mais fragilizado, além dos Warau, né, eu acho que é os chiquitanos, com quem eu trabalho na fronteira do Brasil com a Bolívia. Eles não têm um território demarcado para eles. Eles tinham toda essa fronteira, desde o Mato Grosso do Sul até Rondônia, que era deles, mas o governo insiste, né, em estratégias de negar os seus direitos. E, claro, como é uma região de fronteira com muito conflito, nós tivemos concretamente acompanhando um caso de 4 chiquitanos que foram mortos pelo GEFRON. Eles estavam caçando e eles foram confundidos com pessoas que traziam droga da Bolívia para o Brasil e simplesmente foram torturados e mortos. Esses 4 não é caso isolado. Esses 4 a gente conseguiu avançar na pressão porque eram, né, pessoas que estavam caçando, eram pais de família. Os outros, muitos chiquitanos que são mortos, de fato, às vezes trazendo, né, droga da Bolívia para o Brasil, nem as famílias deles conseguem ir na justiça e pedir que se faça a justiça, né? Porque o GEFRON estava fazendo, simplesmente matando sumariamente a todos, né? E dizendo que eles tinham reagido. Não tinha ninguém para testemunhar, né? Era eles mesmo que diziam que os indígenas tinham reagido, então ficava por isso mesmo, né? Mas nesses 4 a gente sabe que eles não reagiram porque eles nem arma tinham, né? Então eles tinham estilingue, tinham armas de caça, né? E o GEFRON com armas extremamente potentes, né? Então essa situação de fronteira ela é bem difícil por causa da situação de tráfico de drogas, roubos de carro para a Bolívia e coisas da ilegalidade que a gente conhece. E os maiores, né, que sofrem mais com esse problema são os chiquitanos, de fato, né? Poderia falar dos Rikbatsa, que eu conheço mais, dos Chavantes também. Eu convivi com os Guató aqui no Pantanal, que é uma fragilidade também muito grande, a situação deles. Eles tinham o território quase demarcado, e aí, por pressões, né, desse governo, eles voltam para trás o processo e eles estão num momento de fragilidade, né? É uma população quase desaparecida, né, em comparação com a quantidade de Iguató que tínhamos nos primeiros tempos da chegada dos portugueses aqui na região, né? E agora, então, eu vou falar desse outro elemento que como é que a gente pensa o lugar do indígena de uma forma sistêmica, harmoniosa, quando nós temos, da parte da nossa sociedade, uma ideologia, né, que o índio deve ser eliminado para liberar o espaço, liberar o seu território para os colonizadores, né? Essa é a forma como nós pensamos. Então, não é por um acaso que a gente, volta e meia, né, tem os mesmos processos de preconceito
entranhado na sociedade, né? Então, uma das formas que acontecia muito era colocar o índio lá no passado, né, como um herói, mas que estava morto. Então, ele era um índio idealizado. As crianças na escola pintavam o rosto, botavam um cocar, né, de pena e brincava de índio, mas não tinha nada a ver com o índio atual. Isso é um equívoco, né? Porque o índio está presente nos dias de hoje. E aí o conflito de interesses, né, da nossa sociedade com os povos indígenas está colocado desde o início da história do Brasil. Não demarcar um território que é tradicionalmente do índio é uma injustiça das mais graves, porque ele é anterior e dentro do sistema, né, do BERT, quem chegou primeiro tem um direito estabelecido por aquele lugar, né? Então a gente não pode chegar depois e dizer, não, você sai daqui porque o lugar eu quero para mim. Só porque eu tenho mais força, porque eu tenho arma de fogo, porque eu tenho uma população muito maior, né? Eu tenho que reconhecer os direitos desses povos que estavam aqui anteriormente, durante milhares de anos, né? Não é assim, porque chegou um dia antes. Não é isso. São povos que estavam aqui nesse território. Nós tivemos claramente uma devastação dos povos indígenas durante todo o período de colonização. A gente não sabe quantos povos tinha, nem quantas pessoas eram. Há variações de projeções, mas sempre são projeções. Eu, convivendo com os Rikbatsa, no ano de 89, 90, escutando os Rikbatsa, estudando os Tapaiuna, que são aí da tua região, né, de Lucas do Rio Verde, né, e vendo a trágica pandemia de gripe que os Tapaiuna sofreram, e eles quase desapareceram, né, por causa de uma epidemia de gripe, sobraram 41. Nos Rikbats, a gente teve a invasão dos seringueiros, né, a partir dos anos 50, e eles também quase desapareceram. Os jesuítas foram chamados para ajudar tanto os Tapaiuna como os Rikbatsa, né, e a sobrevivência desses povos se deve a esse trabalho da igreja, um trabalho sério, um trabalho, né, comprometido, né, e, claro, num primeiro momento não estava muito organizado, né, os jesuítas tomaram a frente desses trabalhos, depois se organizou o CIMI, né, Conselho Indigenista Missionário, dentro da Igreja Católica, que articulou os vários trabalhos em vários lugares para que cada um não ficasse fazendo a sua atividade, né? Mas que a gente tivesse um trabalho, um plano de trabalho comum. Isso é sistêmico também, no sentido que não dá para cada um inventar a roda da carroça, né? A gente precisa trabalhar de mãos dadas, né? E um detalhe que é sumamente importante não é por um acaso que o ATL, né, o Acampamento Terra Livre, cresceu cada ano em quantidade, mas também em mobilização dos próprios indígenas. Esse ano foi 11 ônibus aqui do Mato Grosso para Brasília, e algumas vans, outros foram por conta própria, né? Então, assim, foi mais de 600 indígenas do Mato Grosso para essa mobilização. Isso significa o quê? Que os indígenas, hoje, eles têm voz e vez.
nós não o tratamos mais como menores, como aqueles que não sabem trabalhar e que nós que temos que ir lá, então, ensinar eles trabalhar, eles plantar soja, eles, né, são preguiçosos, então nós vamos mostrar para eles como é que a gente se vive, né? Não tem lógica isso, né? Se a gente olhar para a nossa história, quem é que nos ensinou a plantar mandioca? Eu tive lá nos índios do Apixana, eu vi eles com 104 tipos de mandioca diferente. Então há uma ciência, né, desse povo com o cultivo das mandiocas e aipim, né? Batata doce, todos os tipos de batata, de cará, tudo isso veio de quem? Dos índios. Milho, né? Quantos tipos de milho que esses povos cultivavam e foram desenvolvendo, né? Então, a ciência dos indígenas, a gente tem que reconhecer. Nós não podemos pensar que nós somos o suprassumo da sociedade, que nós somos aqueles que devem sobreviver e o índio aquele que deve morrer, desaparecer, porque ele não é adequado para o sistema que nós vivemos. Se nós tivermos uma educação sistêmica no sentido de colocar as coisas no seu devido lugar, nós vamos também ser beneficiados, né? Porque no momento atual, querendo negar os direitos indígenas, nós estamos prejudicando a nós mesmos. E é tão importante isso que eu estou falando, Plácido, porque quando a gente quer matar o outro para tomar o lugar do outro, isso não traz bênção para nós. Isso traz prejuízo. Que memória nós vamos ter de nós mesmos, né? Que consciência que nós vamos criar de nós mesmos com esse tipo de postura, né? E isso não é simples assim, porque a gente usa artifícios para dizer que a gente não quer a morte do índio, né? Eu não pego a arma, vou lá dar um tiro nele, né? Mas a gente usa os artifícios, né? Ah, o CIMI, os indigenistas querem que os índios fiquem atrasados, né? Que eles, né, continuem como índios, né? Nós não queremos isso para eles, nós queremos o progresso para eles, né? A gente inventa ideologias. E eu, assim, concretamente, eu fui fazer pela Justiça Federal um laudo sobre uma terra indígena lá dos Pareci, o Irapuru. Ao mesmo tempo que os fazendeiros que estavam arrendando a terra dos índios, né, para plantar soja, ao mesmo tempo que eles arrendavam, eles iam na justiça dizer: os índios não precisam da terra. Olha, eles estão dando a terra para nós, para plantar soja, né? Então, é perverso o processo. Aparentemente, eles estão querendo ajudar. Não, nós vamos ajudar vocês, nós vamos dar 10 sacos de soja para vocês vão ter dinheiro, né? Mas depois que a terra está devastada, né, que a terra não tem mais as águas, né, limpas, está tudo devastado, o compromisso é de quem, né? Os indígenas vão ficar com o território devastado. Nós já temos tanto território no Brasil devastado, né? Por que a gente tem que avançar em cima dos territórios indígenas? Por que a gente não recupera esses territórios que não estão produzindo nada, que são territórios devastados, né? Pela maneira errada de cultivar. E nós temos muitos lugares para fazer isso. Não é pouco no Brasil.
né? Nós temos condições de fazer isso, porque com as tecnologias que nós temos hoje, nós não precisamos ir em cima da Amazônia, devastar a Amazônia, nós não precisamos ir em cima dos territórios indígenas, os territórios que estão preservados, para produzir alimento. Nós podemos muito bem produzir nesses territórios que estão degradados, né? E a educação sistêmica ela tem que levar em consideração isso, né? É uma agroecologia, uma forma de produzir cuidadosa, sem agrotóxicos, sem devastação do território, esse cuidado da casa comum, né? Esse é o ideal que o Papa Francisco captou dos indígenas e a gente está aprendendo com eles que é possível fazer isso, né? Eles, pelo menos, estão mostrando para nós que nós temos condições de viver melhor nesse planeta, nesse Brasil. Muito bom. O senhor falou muito, tocou várias vezes sobre as dificuldades, né? Mas, assim, se o senhor pudesse elencar quais os desafios e, concretamente, o que nós poderíamos fazer. Porque apareceram desafios no âmbito da educação, né? Como que nós podemos trabalhar isso na educação, porque é uma necessidade, porque nós estamos aqui num estado que pertence à Amazônia Legal e que tem 44 povos, então isso deveria obrigatoriamente integrar o currículo de nossas escolas, né? Obrigatoriamente. Então isso é um desafio. Pensar algo nesse sentido, né? Um projeto de lei, alguma coisa nesse sentido. Desafios no âmbito econômico, no âmbito das organizações, da própria igreja, né? Quem é de fato luta, né? Hoje pelos povos indígenas, depois de muitos conflitos, eu acho que hoje a igreja consegue trabalhar isso de maneira correta, né? Como você assinalou. Então, nesse sentido, né? Quais os desafios concretos que nós poderíamos assumir, né? Quem sabe daqui sair. Tá ótimo. Eu vou começar a falar de um problema que surgiu esse ano, né? Assim, ressaltou-se. A SEDUC, nesse ano, desmobilizou as escolas indígenas, criou um caos nas escolas indígenas, né? Porque não considerou, né, toda a caminhada que os povos indígenas fizeram com as suas escolas. E estamos ainda no Ministério Público, eu sou conselheiro de educação indígena aqui no Mato Grosso, né? E acompanhando de perto todo o processo, porque os indígenas conseguiram, né, com muita dificuldade, com sabedoria, né, que as escolas tivessem uma gestão muito apropriada para cada etnia, né? Então, os professores indígenas nas suas escolas, um reforço da cultura deles, dos valores que eles cultivam, e isso é um ganho enorme para os povos indígenas. Esse ano, a SEDUC não quis contratar professores indígenas que estavam trabalhando anos já nas escolas, porque não tinham uma formação em licenciatura, um terceiro grau completo. E aí começou o caos, né? Começou também querer fechar as salas anexas das terras indígenas. E isso não é só das escolas indígenas. Eu vejo que acontece também nas outras escolas, nuclear tudo nos grandes centros. A quem interessa esse tipo de ação? Fragiliza os territórios indígenas, no sentido que a sala anexa ela está lá na ponta, nos lugares mais distantes, porque já é difícil para algumas famílias indígenas ficar nesses lugares mais distantes.
porque a atração para os grandes centros ela é muito forte, né? Então, essas salas anexas estão justamente nos lugares mais ermos, mais distantes, mais difíceis, e em vez do governo incentivar essas escolas, dar até alguns privilégios para essas salas anexas, ele simplesmente quer fechar. Claro, a distância é tão grande que não tem meio de transporte que dê conta, né, de trazer os alunos. As famílias vão mudar para grandes centros, fragiliza o território indígena para a invasão de garimpeiros, madeireiros, né? Porque eles vão estar concentrados tudo num lugar e aí liberou o território para as invasões, né? Isso a gente percebe acontecendo, né? A mesma lógica está nas escolas do campo, escolas rurais, né? A gente vê que muitas comunidades rurais não conseguem se manter quando não tem uma escola lá. Porque a escola é um elemento de bem-estar naquela comunidade, né? Sem escola, as pessoas migram para a cidade, porque quem é que vai querer que o seu filho passe anos sem escola? Isso não é um direito superficial, né? Porque senão eles vão continuar numa situação de precariedade. Quando vão estudar, pelo menos abre a possibilidade de conhecer outros processos, né? Então, o desafio das escolas ou de uma educação diferenciada, específica, né, com valores próprios de uma etnia, é um desafio enorme. Estávamos caminhando, eu acho, até bem. Esse ano criou um caos, muitas escolas não funcionando, o governo não quer, eu acho, investir, né? E a gente sabe que é responsabilidade também do governo, né? Dar uma formação adequada. Então, se esses povos não têm ainda um terceiro grau indígena completo, não conseguiram se formar numa universidade, né? Isso não é só culpa dos índios, né? Tem uma série de questões que estão por trás dessa situação que se criou. Um detalhe que eu acho extremamente importante: não se considera que um professor que está ali na aldeia dando aula durante 5, 6 anos, ele aprendeu muito nesses 5, 6 anos, porque o processo de dar aula é a melhor escola, né? Você aprende fazendo. E, claro, então se desqualifica esse professor, não tem o quadro adequado, não se contrata. Então, as escolas estão vivendo uma situação bem precária hoje, né? Isso no campo da educação indígena, né? No campo da economia, os indígenas têm um ritmo que é próprio, né? A gente não pode pensar que o indígena é preguiçoso ou guardar esse tipo de preconceito contra os indígenas, porque não existe como pensar que eles não trabalham. Porque eu, convivendo com eles, eu vejo eles trabalhando o tempo todo. Só que o trabalho deles é diferenciado, né? Estão fazendo um colar, estão fazendo uma caçada, estão fazendo a roça deles, estão construindo uma casa. É um ritmo adequado para a sobrevivência deles, né? Quando eles precisam passar a noite inteira em ritual, não tem problema. Eles passam, né, horas e horas se dedicando ao mundo religioso deles. Eu vejo, assim, em geral, né, eu vi no México, eu vi no Peru, na Bolívia,
no Equador. As populações indígenas dão muito valor para o religioso. Então, ficar horas e horas preparando rituais, nos próprios rituais, né? Para eles não é problema. Eles se dedicam a isso porque eles valorizam essa dimensão da vida, né? E nos Rikbatsa, como eu estava lá, né? Fazendo uma roça lá na aldeia do Mapadade, né? A roça para fazer a festa, né? Então, eles se organizaram, vão fazer uma roça para fazer a festa, para a gente ter bastante milho, bastante batata, para poder acolher todo mundo que vem para a festa. E aí, claro, essa roça é feita no ritual e tudo é ritualizado, bonito de ver, né? E aí a gente diz, né? A economia dos índios não é para enricar, porque não tem sentido enricar. Ou você guardar um monte de comida, né? Ela estraga, né? A economia deles é para festar, é para viver bem, é para fazer amigos, né? É como Jesus diz, né? Usa o dinheiro para fazer amigos, né? Não para fazer inimigos, né? É uma lógica bonita, né? Usa a economia para fazer festa, né? Para viver bem, não para enriquecer, porque o enriquecimento ele gera um problema na nossa cabeça. Ele gera um vício, uma idolatria, na verdade, né? Então, o desafio de nós reconhecermos a economia indígena como uma economia de reciprocidade, como legítima, é enorme, né? Às vezes a gente prejudica demais a população indígena. Quando eu tive lá nos Rikmatsa, eu via sair os caminhão de madeira, de mogno da terra dos índios Cinta Larga, um monte de caminhão. Eu fui no Ibama lá, né? Eu disse, vocês não estão vendo o que está acontecendo? Ah, os índios, né? Deixaram eles tirar a madeira, né? Claro, os madeireiros deram uma caminhonete, traziam os caciques para a cidade, e fazia o jogo, né? E aí levava, de vez em quando, um caminhão de comida para lá. Mas desestruturou toda a economia deles, porque daí não fazia festa, porque tinha comida sobrando. Na hora que estragava essa comida, porque era uma quantidade absurda, aí faltava comida, aí passava fome, desnutrição. Então, no tempo que mais se tirou madeira da terra dos índios Cinta Larga, foi o tempo que mais desnutrição tinha, mais morte. Então, eles diminuíram em quantidade, né? Porque desestruturou a economia tradicional deles. Agora a gente vê os garimpos acontecendo a mesma coisa. O garimpo é um equívoco, é uma loucura nas terras indígenas, porque aí entra prostituição, doença, uma mistura de garimpeiro com os indígenas, com as mulheres, conflitos, é uma loucura. Então a gente não pode ser superficial, né? Podemos até dizer, não, a gente está tirando esse ouro porque eles não querem, eles nem usam esse ouro mesmo, não querem esse diamante, né? Mas é só, aparentemente, que você não está vendo o prejuízo que isso está trazendo para o povo indígena, né? Então, temos que pensar de uma forma mais harmoniosa, né? Existe lei no Brasil, tem que ter o consentimento indígena, eles devem ser né, informados, eles devem participar do processo de decisão, se vão deixar. Não é o governo que decide que vai botar ou deixar os garimpeiros entrar.
Nós estamos hoje lá nos Yanomami com mais de 30 mil garimpeiros dentro da terra indígena. Isso é um caos, né? E quem conhece garimpo sabe os valores que se cultivam nesses lugares são muito precários, né? Porque a ideologia, o Deus é o diamante, é o ouro, né? E por causa do ouro você mata, por causa do diamante você tira a liberdade do outro, escraviza. Né? Então, nós temos muitos desafios hoje, né, colocados. Um outro desafio é o aliciamento dos povos indígenas. Claro, é minoria, né? Sempre houve, desde o início, dividir para dominar, dividir para tomar o lugar do outro. Né? Então, isso os portugueses, desde o início, fizeram, os espanhóis também, os ingleses, os franceses, todos os povos que querem dominar o outro usam dessa estratégia. Né? Os indígenas, nesse governo atual, estão sendo divididos de forma muito perversa. A própria FUNAI, que devia ser uma instituição do Estado para proteger os índios, faz o contrário, se alia aos fazendeiros, se alia aos inimigos dos índios. O Ministério da Agricultura já é mais claramente, né, do lado dos fazendeiros que querem tomar a terra dos índios. Mas o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, devia ter posturas muito favoráveis aos índios. O IBAMA, as instituições do governo que deveriam proteger os povos indígenas, hoje estão sendo loteadas pelo capital. Né? Então, em vez de fazer um trabalho a favor do índio, eles fazem um trabalho de desmobilização, e é por isso que os indígenas estão em alvoroço. É por isso que aumentou tanto essas manifestações dos índios. Né? E, claro, né, o governo faz estratégias totalmente equivocadas. Né? Dá uma medalha do mérito indigenista para o presidente, para algumas pessoas que claramente agem contra os povos indígenas, é de rir, porque não dá para chorar, né? Senão a gente fica só chorando. Né? Mas eu acho que nós, né, vemos os índios se mobilizando, eles, né, vão fazendo também o processo de convencimento. Alguns se deixam comprar por causa do dinheiro, por causa do emprego, por causa de alguns benefícios, né? Como na nossa sociedade também. Né? Nós não podemos dizer os índios são mais, né, frágeis nessa questão que nós. Não. Na nossa sociedade também a gente sabe por que muitos apoiam o governo, porque estão ganhando com isso, né? Porque se não tivessem sendo beneficiados, certamente não faziam o que fazem. Né? Então, assim, desafios temos um monte, Plácido. Mas eu sou, assim, né, positivo. Eu acho que a gente teve um momento ápice, né, da Constituição de 88, onde os direitos indígenas foram guardados, né, reservados, foram estabelecidos. A gente veio para um processo de tirar os direitos indígenas, a gente está indo para o outro lugar do pêndulo, mas a nossa sociedade vai ser honesta novamente, ela vai se equilibrar de novo. Né? E a gente volta a pensar que
o pequeno, o último, precisa ser beneficiado. Isso eu como antropólogo, né, olhando, a gente tem que ir lá no morador de rua para ver se ele está conseguindo sair daquela situação. A gente tem que ir para os mais frágeis da sociedade e atuar ali para o todo da sociedade conseguir se equilibrar. Então, não tenho dúvida que começando com os mais pequenos, os últimos, que a gente tem condições de estabelecer uma sociedade mais justa e fraterna. Não é do jeito como o governo hoje faz, privilegiando os mais ricos, né, e jogando uma grande parcela da população na fome, na miséria, na rua, e só não vê quem não quer. A gente sai na rua, quanta gente pedindo de novo, né, nos pontos de sinal, né, em todo lugar, aumentando enormemente essa população de rua, os indígenas, então, sendo invadidos de forma cruel, perversa, né, porque o governo tem outros princípios. O Deus dele é o capital, é o mercado, né? Pode usar o nome de Deus em vão, mas não dá para acreditar nessa religiosidade falsa que aparece dessa forma, né? Muito bom. Eu tinha outras perguntas, mas você já foi respondendo. Para nós encaminharmos para o final, que aula, né? Que antropologia, análise política, espiritual e religiosa também. Então, é enriquecedor. E aí eu pediria que o senhor deixasse aí a sua mensagem, né? Claro que o senhor já fez isso agora no final, né? Foi uma resposta desse sentido, com essa densidade. Mas eu gostaria que o senhor deixasse essa mensagem e fizesse assim uma mistura, né? Como um bom jesuíta de espiritualidade, política e de engajamento e vontade de transformar esse mundo. Senhor. Então, eu quero agradecer, Adriano, esse convite, né, para poder dialogar contigo e também com quem se interessou de estar conosco essa noite. Uma coisa para mim está clara, né? Nós, seres humanos, só vamos sobreviver nesse planeta se nós começarmos a ouvir os povos indígenas de modo muito especial. E o Papa Francisco fez isso de uma forma bem específica, né? Criou todo um processo para a própria igreja, para a própria sociedade, abrir os olhos e o coração, os ouvidos, né? Para a gente ouvir essas populações que têm uma sabedoria ancestral, né? E se a gente quiser sobreviver como humanidade, nós não podemos fechar os ouvidos, fechar os olhos. Nós temos que entrar nessa dinâmica de sobreviver com o auxílio deles. Isso, eu, escutando os indígenas, percebo que é real, porque não é só os indígenas aqui do Brasil ou das Américas, os indígenas da Europa mesmo, porque lá também tem os povos que estão mais conectados com as tradições mais antigas, tem povos lá da Ásia, né? Povos lá da África, que a gente pode dizer que também são indígenas, né? Os Bacairi daqui foram visitar os índios lá do Japão, né? Então, também tem lá, né? Esses povos que são
povos com uma sensibilidade diferente, que não entraram no jogo da idolatria do capital, né? Do bezerro de ouro, da adoração desse bezerro de ouro. Então, quando os índios dizem, quando não tiver mais rio, mais floresta, nós vamos comer ouro, né? Não dá para comer ouro, a gente vai ter uma indigestão, né? Então, tem que ter cabeça, né? Tem que conseguir compreender que é mais importante que produzir armas, né? Como a gente vê agora, o Papa Francisco dizer é loucura vocês investir agora dinheiro em armas, né? Em fazer bomba atômica, que coisa mais sem sentido. Vamos investir em fazer comida, vamos investir em medicina para curar os doentes, vamos investir em coisas para o bem do povo, das pessoas, né? Não tem sentido nós ficarmos, né, investindo em coisas que vai matar o próximo. Isso é uma coisa que não se sustenta nesse tempo que nós vivemos. E um outro detalhe, né, assim, só para fechar, então, Plácido, nós, como humanidade, passamos por essa pandemia, né, e ela foi um alerta para nós, ou está sendo ainda, né? Claro que a gente aprendeu pouco, parece, porque mesmo que alguns se tornaram mais solidários e tudo, nós vemos que a concentração de capital aumentou nessa pandemia. Os ricos ficaram mais ricos, né? E os pobres mais pobres. Então, será que precisamos o que mais para aprender, né? Outra pandemia? Ou desaparecer essa humanidade para surgir outra? Porque os povos indígenas com quem eu vivi no ano passado, com os Guarani, eles falam, a humanidade já desapareceu 8 vezes. Não sei de onde é que eles sabem isso. Mas já desapareceu 8 vezes. Porque entraram num processo de perversidade. Então, teve que surgir dilúvio de fogo, de água, de vento, para fazer desaparecer essa humanidade que era ruim, perversa, para surgir outra, né? Então, vamos botar a mão na consciência, vamos escutar os índios que têm uma sabedoria diferente da nossa, né? Um abraço para todos e todas aí. Para você também, Plácido. Obrigado, padre. Nossa, fantástico. Sem palavras, né? E pedindo, né, inspiração para cada vez mais nos engajarmos nas lutas que fazem bem à humanidade e incluindo os nossos irmãos, os nossos parentes, os povos indígenas, lembrando amanhã o grande dia de celebrarmos os povos indígenas no Brasil. Encerro com um refrãozinho de uma campanha da fraternidade que trabalhou os povos indígenas, né? O canto de ofertório que dizia assim, teve como temática os povos indígenas. Uma só será a mesa, terra-mãe será o altar. O sustento, a natureza, em milagre, vai nos dar. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez, padre, que Deus nos abençoe e vamos à luta. 10. Muito grato.